conforme for chegando mais gente, a gente vai recebendo todo mundo, tá? Mas eu quero que abra a apresentação para vocês verem bem a apresentação. Eu trouxe o nosso querido Portinari para falar de ubiquidade. Então, essa obra do Portinari se chama Fauna e Flora do Brasil. Foi composta em 1934 e há uma diversidade imensa de elementos nessa tela, né? Opa, deixa eu receber quem chegou lá. Peraí, só um pouquinho, gente. Eu só vou receber quem chegou e a gente começa de novo. Eu vou deixar assim por enquanto, depois eu boto no modo apresentação, para receber mais alguém que porventura chegue. Foi só a gente falar, chegou mais alguém, que bom, né? Agora acho que já estamos quase completos aqui de escolas. Então, bem-vindos. Eu fiz uma breve retomada sobre o que nós conversamos de manhã e agora a gente vai falar sobre essa ubiquidade, né? O que é ser ubíquo e o que é ter ubiquidade como forma, como possibilidade de aprender. Então, nós estamos aqui revisitando Portinari e o Portinari, no meu entendimento, era um artista ubíquo, um artista que aprendia de diversas formas, né? Aqui ele apresenta uma obra, né, uma paisagem. Quando a gente vê obra de arte no sentido paisagem, é a mesma coisa que o papel lá que a gente coloca para imprimir, retrato e paisagem, né? Geralmente o retrato tem aquele formato que a gente trabalha com este sentido aqui de direita a esquerda, e a paisagem a gente trabalha com a amplitude do horizonte, né? Então, abaixo e acima também. É nesse sentido. Aqui ele pinta 2 pontos focais, né? Muito bem colocados. O macaco e a penca de bananas e a arara. Só que quando a gente vai passando o olho, né, por trás dessa obra ou no entorno da tela, a gente vê muitos elementos. Então, o nosso olhar é muito importante para quando a gente está planejando um caminho de estudo, para quando nós estamos construindo algo com intencionalidade. Assim como o artista, ele faz vários rascunhos para chegar numa tela como essa, que beira a perfeição de tão linda, né? Mas Portinari é conhecido como o pintor do Brasil, porque ele pintava a vida, o cotidiano dos brasileiros, tanto o sofrimento quanto a alegria. Aqui ele pintou uma tela chamada Casamento na Roça, de 1948. E para quem já foi a um casamento na roça, é bem isso que acontece, né? Todo mundo vai a pé, tem um cortejo ali atrás do noivo e da noiva, e quando se chega à festa, o que se serve são as coisas da região, né? É a mandioca cozida, é o milho cozido também, a salada, carne, se tiver carne, quando é que tem carne, e daí por diante. É isso que acontece, pelo menos é isso que acontecia. E o autorretrato, né? Como o próprio pintor se identificava. Aqui eu separei já um link. E quando a gente clica para abrir esse link, a gente acessa um outro mundo. A gente sai daquela tela e vai para um outro mundo. Então eu estou linkado. Eu podia me linkar via mobile, ou via celular, ou tablet? Sim. Aqui eu estou linkado via computador. Eu estou no laptop. Mas eu podia linkar desta forma, né? E aí eu vou conhecer. É um outro material que fala sobre a vida do Portinari, que está no Google Arts. Então conta que o Portinari nasceu no interior de São Paulo. Ele era filho de imigrantes italianos, começou a pintar com 9 anos, sempre com uma vida muito simples. Depois ele conseguiu ir para a Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro, né? Com 15 anos de idade. Então o Portinari, ele pintava lá em Brodowski, mas depois ele vai para a academia para se aperfeiçoar. E ele se apropria das técnicas da academia.
E isso quer dizer o quê nesse sentido, né? Quer dizer que o Portinari começou a aprender de formas diferentes, em lugares diferentes. Com esse trajeto, né, essa trajetória da academia, ele começa a pintar autorretratos. Desculpa, retratos. E esses retratos lhe rendem, claro, né? Então, afrescos religiosos, retratos. E ele ganha um prêmio. O Portinari ganha um prêmio e vai para a Europa. E vai para a França, né? Para Paris. Lá ele visita o Louvre, fica lá por 3 anos. Só que nesse contexto de visitar o Louvre e ficar lá por 3 anos, ele não tinha dinheiro para montar um ateliê. Então ele começa a sentir falta de pintar e a sentir falta da terra dele, daqui do Brasil. E quando ele embarca de volta para o Brasil depois de 3 anos, ele vem decidido a pintar as coisas do Brasil, a viajar pelo Brasil e pintar o Brasil, pintar a nossa cultura. Aqui é a primeira missa no Brasil, né? Que foi em 26 de abril de 1500, quando aconteceu a primeira missa. Esse eu já mostrei, o casamento na roça. Músicos, o Portinari, então, ele adorava a linguagem da música, a poesia, ele escrevia poesias, inclusive. Ele tinha contatos políticos, fora a pintura e todo o cenário da arte. Então, era alguém que se relacionava muito bem com múltiplas linguagens. Era um sujeito multiletrado. Aqui está os retirantes, né? Então, as grandes denúncias das obras do Portinari era a tradução mesmo da face e da expressão de sofrimento dessas pessoas, em uma época em que muito se perdia no sertão em relação à vida, em relação à esperança, em relação às oportunidades. Era muita exclusão e muito sofrimento, sobretudo a morte, né? O Portinari, claro, sempre reunido com muita gente, mas acabou exilado. Porque durante o período da ditadura do Getúlio Vargas, ele teve que se exilar no Uruguai. Aqui está a foto deles no Uruguai, já durante o exílio. Tá bem? Então, eu mostrei um pouquinho para vocês. Vocês podem navegar depois por essas obras. A mulher sofrendo, o índio, o caboclo, né? As personagens. E o outro lado, que é a brincadeira de criança, o pular carniça, o mãe da rua, os meninos soltando pipa, e daí por diante, nesse sentido de viver, né? Resgatar essa infância de Brodowski e contar como era gostoso. É simples e ao mesmo tempo gostoso. Bom, essa foi a primeira breve viagem que nós fizemos em relação àquilo que o Portinari produziu. Aí aqui nas próximas telas eu vou falando dos retirantes, da preocupação do Portinari. Mas o Portinari, ele era viajante, acadêmico, impressionista, foi exilado, reconhecido no mundo todo e chegou ao triunfo, né? Lógico, ele é um pintor considerado um dos maiores do mundo, mas eu coloquei Guerra e Paz como um triunfo porque ele pintou, né? No Salão da ONU existem 2 painéis enormes do Portinari. O Salão da ONU foi projetado pelo Oscar Niemeyer, outro brasileiro, e para além, o Portinari pintou essas 2 maravilhas, né? Essa composição chamada Guerra e Paz, esses 2 painéis. Fora isso, o Portinari foi um homem de traços, né? Essa criança desenhada com traços traz a característica do ser humano, de quem é o Portinari nessa história. E aqui tem uma outra viagem que o João Cândido Portinari, que é o filho do Portinari, fez, chamada Carta a Meu Pai, dizendo da saudade, né? Da esperança da volta do pai para o Brasil, né? Do carinho, da visão da música, né? Por exemplo, aqui tem uma música do Vinícius de Moraes, né? Chorinho Antigo, Chorinho Amigo.
Eu até hoje ainda persigo essa ilusão, essa saudade que vai comigo, né? Até parece aquela prece que sai do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar a minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança, esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Então é o humanismo do pintor, né? Ele é humano, ele tem família, ele preza por esses valores. Essa obra do Portinari, O Lavrador de Café, foi muito criticada, porque os acadêmicos, quando ele rompe com a academia e ele começa a usar esse impressionismo, cores diversificadas, ele começa a receber algumas críticas. Porque, por exemplo, aqui a crítica foi que o pé é desproporcional ao corpo. Só que o pé de um lavrador, né, que está na roça com a enxada o dia inteiro, fica como? Como é esse pé? Será que é um pé proporcional? Talvez não seja. É ali que está concentrada, né, a dor, o esforço e daí por diante. E em contrapartida, os meninos virando estrela, pulando carniça e o convívio com o filho. Então esse é o sujeito humano que aprendia também com todas essas histórias, que sentia, né? Nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos, ou por meio dos nossos sentidos. E aí, nesse caminho, então, a gente vai viajando e vai contando a história de alguém que compunha traços e sai lá do cafezal de Brodowski e chega até a ONU com a sua obra. E que lugar é esse, né? Que lugar é esse? Onde é que o Portinari morava? Aqui a gente pode fazer um passeio virtual justamente no museu Casa Portinari, Casa de Portinari, porque realmente é a casa do Portinari, né? E muito bacana de se ver, né? Para a gente ver a simplicidade do que era o lugar. Vocês podem viajar à vontade depois por esse museu e explorar com as crianças como é que desse lugar simples, né? Uma vila de camponeses, nasceu um gênio da pintura e como é que ele foi aprender pelo mundo e como é que com essa aprendizagem toda, né, em todos esses lugares, em todos esses tempos, ele criou obras magníficas. Magníficas tem os críticos de arte dizem que a obra do Portinari, ela não é só um objeto de ornamento, mas ela é um objeto de reflexão. Ela tem uma mensagem que provoca, que faz a gente pensar no outro, olhar pelo outro, como a gente viu de manhã com o Ubuntu, né? Ela sente a felicidade do outro, ela sente o drama do outro e traduz isso numa linguagem. E para a gente entender todos esses contextos, a gente precisa se multiletrar. Ora eu estou vendo Portinari na viagem que eu faço para o museu da casa dele, ora eu estou vendo Portinari num livro de arte, ora eu estou vendo Portinari no próprio museu, vou lá fazer uma visita, ora eu estou conversando sobre Portinari com o próprio João Cândido Portinari, com os meus alunos, com vocês aqui, e a gente vai aprendendo em todos esses lugares, em todos esses tempos. Na conversa informal, na conversa formal, na hora da aula, na atividade que se faz de caminho de estudo, e assim a gente vai reverberando muitos lugares de aprendizagem, muitos momentos de aprendizagem, né? Tudo com muito bom gosto, tudo com muita serenidade, como exige, né? Sobretudo a arte exige esse acolhimento. E aí a gente chega então no cerne da nossa conversa, né? Navegar, viajar para aprender. É claro que a viagem que o Portinari fazia não é bem a viagem que nós fazemos hoje no mundo digital, né? O Portinari, ele viajava de fato. A gente pode viajar de fato? Pode. Eu vi muitas fotos de vocês viajando. E a gente acompanha pelo Facebook, a gente aprende viajando. A gente aprende saindo do nosso próprio habitat e indo para outra comunidade,
né? Vendo o que foi naturalizado por lá e o que lá se entende por cultura, o que lá se entende por comida, o que lá se entende por trabalho, por família. A gente vai se apropriando de tudo isso. Então ele viajou o mundo inteiro, né? América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia, Israel, por conta do seu trabalho. Então, olha, esse menino que saiu lá de Brodowski foi para uma escola acadêmica, né, de belas artes no Rio de Janeiro com 15 anos, depois foi para Paris, voltou de Paris, viajou o Brasil inteiro, depois foi para o Uruguai no exílio, viajou a Europa, América Latina, né, a Ásia, foi também para Israel, para o Oriente Médio. Então ele é um sujeito ubíquo, né? Ele tem a ubiquidade como cerne. Ele aprendeu em muitos lugares, em muitos tempos diferentes, com muitas pessoas diferentes, com muitos textos diferentes. É nesse sentido, tá? E ele tinha paixão pelos desafios. Então ele tomou gosto, um artista desta envergadura, deste naipe, ele toma gosto pelo estudo. Algo despertou nele a vontade de estudar. E nós? Por que a gente estuda tanto? Por que um educador tem nele despertada a vontade de estudar? Que a gente tem paixão por esses desafios. Porque é um desafio e está posto outro, né? Tanto a modalidade, né, ou as modalidades que envolvem o hibridismo, como agora a questão da ubiquidade. Com um mobile na mão, que é um telefone celular, o nosso aluno ele pode pesquisar o que ele quiser. Com acesso à internet na escola, a mesma coisa. Será só aí, só nesse lugar que ele vai habitar? Não, ele vai conversar com a família, ele vai conversar com os colegas, ele vai ter a pesquisa guiada pelo professor, a orientação, a tutoria desse professor. Mas a gente está falando de um aprendente, de um estudante que vai viajar. Ele vai viajar tanto fisicamente, a gente espera que ele tenha oportunidade disso, mas, sobretudo, ele vai viajar nesse universo chamado internet. E lá ele vai encontrar muitos saberes, muitas pessoas, muitas falas, e vai transformar isso em conhecimento. Isso é ubiquidade. A gente vai aprendendo em todos esses lugares. São múltiplas linguagens, né? No caso do Portinari, por exemplo, estudar arte. Não, existe uma escola de desenho. Você tem que aprender ponto focal, sobre tinta, né? As composições na tela, como se projeta uma obra. E para você ter ideias, para você ter um arcabouço literário satisfatório para compor, você precisa ser um ótimo leitor, entender de música, de poesia. Você precisa ser político também, entender de como a sociedade funciona. Por quê? Porque é exatamente neste lugar que você tem chance de ter mais ideias. E nós? Onde que nós teremos ideias? É justamente nesses momentos, né? Do que a gente chama de formação permanente de professores. Então eu viajo para a abertura do ano letivo e lá algumas coisas acontecem que me trazem informações. São pessoas que eu conheço que são diferentes, com falas diferentes. Depois eu tenho o lugar onde eu mesmo escolho pesquisar. Então eu viajo para outros lugares por meio da minha pesquisa. Pois a minha equipe pedagógica na escola, então quinta e sexta-feira vocês farão os planejamentos justamente com os pares, né, de equipe, os outros professores, os gestores. E aí é uma outra viagem. E aí eu vou somando essas viagens e eu vou me tornando ubíquo também, né? Um professor que aprende o tempo inteiro, que aprende com os pares, que aprende viajando e que vai aprender com os alunos. Sobretudo quando eles começarem a trazer o resultado desse papel ativo, do protagonismo, de um sujeito que viaja. E se ele viaja, ele tem o que falar.
ele constrói conhecimento, né? Então ele tem para contribuir. Este é o grande aporte dessa história. Vai mudar o tempo de aula? Sim. Vai mudar a sistematização? Também mudará. Nós vamos acertar, nós vamos errar, mas nós vamos progredir no pensamento de que todos podemos aprender pesquisando, todos podemos construir, né? E que a vida se faz assim hoje, que essa troca é muito importante. Mas, sobretudo, que a gente tem passe livre para se conectar com outras pessoas, para descobrir outros universos, que não só mais aquele universo da coisa ditada, da coisa prescrita, né? Pré-determinada. Não é só isso mais. Sobretudo como a sociedade age hoje, né? Como é que nós fazemos hoje para resolver os nossos problemas. E aí, o Borbolês, em 2014, ele diz assim, eu resumi bastante o que ele disse, mas lá nas referências bibliográficas eu trouxe o texto completo para vocês. Ele diz assim, o que é ubiquidade? É estudar de várias formas, em qualquer tempo e de qualquer lugar. Né? E é exatamente isso que essas viagens hibridizadas de analógico e digital me permitem. Eu posso ir a uma biblioteca e eu estou estudando de uma forma, num tempo e num lugar. Se eu estou pesquisando na internet, eu estou estudando de outra forma, em outro tempo e em outro lugar. Se eu viajo e vou conhecer o Museu de Portinari, eu estou estudando estou numa terceira forma de estudo, mas é outro tempo e outro lugar. E eu vou acrescentando essa maneira de estudar. Não será mais novidade, né? Muito em breve, talvez até nem seja, que os alunos comecem a trazer o retorno dessa ubiquidade para a gente. E comecem a dizer, professor, mas o senhor passou aquele link, eu acessei outro link e lá eu encontrei esse material que eu achei interessante, li e minha mãe leu para mim. E a gente vai começar a perceber que essas interações acontecerão com mais frequência. É claro, né, dentro da capacidade de linguagem de cada faixa etária. Por mais, lógico que eu nem pretendo, e muito pelo contrário, a gente não pode limitar nenhum estudante. Então, muitos modelos, né, de estudo híbrido ou que trabalham com esse conceito de ubiquidade misturam as faixas etárias, porque aí as crianças estudam por área de interesse e não mais, né, dentro da linha de produção. Agora você aprende isso, depois aquilo. Elas vão se aproximando da cultura humana de maneiras diferentes, mas dentro deste limite de linguagem. Então pode ser uma brincadeira nova, uma receita nova, um link novo, um jogo que ele traga sobre aquele assunto, uma forma de resolver a operação, uma produção textual, um aplicativo que ele conheceu sobre aquilo. A gente vai agregando, vai construindo junto. Mas, sobretudo, para nós, professores, a ubiquidade está no processo de planejar, de pesquisar e de oferecer aos nossos alunos a oportunidade de viajar, de estar em vários lugares, de aprender de várias formas, né? E de não se limitar àquilo que acaba na aula, de sempre ter um para além, um caminho para além. Eu trabalho com os meus alunos de maneira, eu falo para eles, olha, vocês prestem atenção naquilo que é assíncrono. Assíncrono vem da EAD, né? Da educação à distância, e quer dizer aquilo que a gente faz em tempos diferentes. Então a gente estuda algo em sala de aula, e a sincronicidade está para fazer depois. Sempre tem um caminho do para além. Ou é uma pesquisa, um site novo, ou eles informarão um site que eles encontraram, ou uma produção dos alunos. Então tem sempre o para além. E o nosso estudo, que estava limitado a 45 minutos,
passa por vezes a ter 2 horas, 3 horas, 5 horas. Quando junta 2 aulas em 2 semanas, por exemplo, passa a ter 10 horas, 15 horas sobre aquele mesmo assunto. Que se eu fosse só apenas transmitir, eu teria 45 minutos para fazer. Então a ubiquidade é uma oportunidade de ampliação, de expansão, né, do tempo de estudo deles. É claro, eles aderem a tudo, é sempre assim essa maravilha? Claro que não. É claro que não, né? Há coisas que eles não querem fazer, eles pedem para trocar, e a gente vai aprendendo a praticar ações democráticas. Lógico que não dá para ser tudo democrático dentro de uma sala de aula, vocês sabem bem disso, né? Mas a gente pratica essas ações democráticas. Então tá bom, vocês não querem fazer dessa forma, então como vocês sugerem esse fazer? Mas a minha trajetória na escola, agora como professor, não há como eu dispensar a ubiquidade. Não tem como. E eu vou contar para vocês por quê. Para vocês entenderem qual é a sistematização do meu trabalho. Né? Qual o problema que eu precisava resolver com eles. Então eu tenho aula de pintura, escultura, intervenção e performance e cinema. Quem faz pintura e escultura numa semana, na outra é a outra turma que vem para a aula e que faz cinema e intervenção. Então eu vejo as turmas de 15 em 15 dias. Nunca de maneira seguida. Nesse intervalo, eu preciso da ampliação assíncrona. Eu preciso que eles estudem de várias formas. Eu preciso que eles usem esse tempo e esses lugares que eles habitam durante a semana para estudar. Senão a gente não progride. A gente fica sempre no mesmo lugar. Então, o aproveitamento do tempo e o aprofundamento do conteúdo, a produção de conhecimento por parte dos alunos, ela precisa ser ubíqua. Não tem outra forma. Porque numa dobradinha de 1h40, eu não consigo, nem se eu quisesse, sistematizar o conteúdo e ninguém aguentaria para ficar falando durante 1h40 e dando a informação pronta. Não é assim que funciona. Né? E esse aluno precisa desenvolver habilidades. Ele será um sujeito que daqui a pouco estará no mercado de trabalho e que vai para uma universidade fazer graduação. Então ele precisa entender que a ubiquidade é um benefício para ele. Ele se torna autônomo na pesquisa, ele é capaz de produzir, ele pode conhecer aquilo que ele gosta sem fronteiras, é afronteiriço. Ah, professor, eu gosto de engenharia, então eu gosto de arquitetura. Então você pode estudar arquitetura de várias formas, viajar para vários lugares, conhecer projetos, arquitetos, histórias de construções, construções industriais, construções de via pública, construções de valor histórico, de patrimônio histórico, técnicas diversificadas de construção. Tudo isso ele pode aprender sem estar perto de mim, com a minha tutoria. Mas ele vai aprender nas viagens que ele fará pela internet. Né? E se ele puder viajar presencialmente, estar no lugar de fato, melhor ainda. Então aqui eu trouxe, mesmo que não saia o som, não tem problema, mas para vocês verem. Tá? Eu tentei soltar o vídeo aqui, gente. Espera aí só um pouquinho. Eu não sei por que ele não soltou. Eu acho que eu vou ter que colocar em modo de apresentação. E aí sim soltar o vídeo. Exatamente. Agora vai. Onde estão os senhores da guerra? Quem mandou essa destruição toda? Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos. Vêm das terras secas e escuras. Pedregulhos doloridos como fagulhas de carvão aceso.
corpos disformes, panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados, pés inchados enormes, levantando o pó da cor de suas vestes rasgadas. Nós vamos andando. Temos muito que andar nesse chão batido. As secas vão à morte semeando. Apesar de ter uma vida pobre, que não é uma vida de fartura de forma nenhuma, mas nós não temos esse sofrimento não aqui. Aqueles planos de criar túneis subterrâneos debaixo do cafezal. Faz aquelas mangueiras que a gente ficava o dia inteiro trepado ali, chupando manga, brincando, conversando. Será que a paz é um coro de meninos e meninas? É a voz eterna da infância? É olhar para os campos e ver que os cavalos estão soltos? Os cavaleiros são crianças brincando num pega-pega. Paz é o coração da criança. Então, gente, a gente percebe o quê, né? Que o Portinari, ele era um homem ubíquo, é lindo. Esse espetáculo da Companhia Drom, se vocês puderem assistir no futuro, eles fizeram algumas apresentações gratuitas ao vivo e é lindo. Lindo, 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 né? Então aqui eu trouxe para vocês as referências para a gente aprofundar um pouquinho na questão da ubiquidade. A Ana May Barbosa, que para mim foi a mais importante arte educadora, que escreveu para a pedagogia, né? Que disse, olha, você tem que ter a tua visão da obra, mas você tem que buscar as mensagens que o autor transmite e, ao mesmo tempo, você tem que ter a conscienciosidade de ler o que dizem os críticos de arte e o que dizem os acadêmicos. Ou seja, só para estudar arte, a gente já precisa da ubiquidade. Não dá para ficar num lugar só. Eu tenho que visitar 2, 3 lugares para poder entender uma obra de arte. Tá bem? E aqui a obra do Borbulez, que vocês têm acesso ao artigo completo para vocês poderem estudar. Mas é isso, de maneira muito simples, porque hoje foi um dia de muitos dizeres, né? E de muitos fazeres. E eu sei que vocês já trabalharam bastante. A ubiquidade é aprender em todos os lugares, em todos os tempos e de diversas formas. É a maneira mais simples. O som do vídeo não tem importância, o som do vídeo. Era pra gente ver as imagens mesmo do Portinari, tá bom? Agora vocês estão me ouvindo, né? Faz um tchau pra mim se vocês estiverem me ouvindo. Ai, que bom, fiquei feliz. Então, a ubiquidade era justamente para a gente trabalhar esse ser humano que pode viajar para aprender. E ele vai explorar. E é isso que a gente quer fazer. Explorar bastante, com calma,
com paciência, um acolhendo o outro, lembrando lá de manhã da fala do Ubuntu, né? Ubuntu, quer dizer, Ubuntu para todo mundo, né? Esse Ubuntu que seja africano, para todo mundo se dar a mão e ir junto. Aquela fala do antropólogo com as crianças, para mim, é a fala do acolhimento que a gente precisa para estudar tecnologia. Em vez de a gente buscar o doce, cada um sozinho, é muito mais humano, é muito mais carinhoso a gente dar a mão um para o outro e todo mundo ir buscar o doce junto. E aí a gente divide o que a gente encontrar, né? É assim que a gente vai estudar tecnologia. É com essa paz, com essa certeza que somos bons professores, fazemos o melhor que podemos e vamos continuar fazendo. Então eu queria ter 2 falas muito leves com vocês, porque eu sei que Marisa e Fabiana entraram em assuntos mais complexos, mais pesados, e a tecnologia, ela precisa deixar essa mensagem. Ela é humana, é para seres humanos, é para a gente sorrir, não é para a gente sofrer, é para a gente fazer junto. E, sobretudo, é para o nosso aluno ter mais ferramentas, mais possibilidades de estudo e para ele poder sonhar também, explorar o mundo de diversas formas, tá bem? É para isso, com todo esse carinho no coração. Um beijo, fiquem com Deus, muito obrigado. Espero que eu não tenha estourado o horário de vocês e a gente se vê logo aí. Um beijo, viu? Sempre ótimo estar com vocês. Obrigado por tudo. Se alguém quiser ficar por aqui, pode ficar, que eu atendo as perguntas, dúvidas, o que vocês quiserem. Também amo vocês, fiquei muito feliz. A arte deixa a gente assim, bem leve, né? Vamos ver que tem alguém da secretaria. Acho que a chefe quer falar. Pois não. É a professora Franciele. Tudo bem? Tudo bem. Quero agradecer a você, né? A equipe por estar contribuindo conosco nesse dia, nessa semana pedagógica. E também quero desejar a todos os professores, né, um bom descanso e um bom ano letivo. Que a gente possa estar aí fortes para enfrentar, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, mas vocês tenham orgulho sempre. Jaguariaíva tem uma equipe incrível. Não é à toa que eu escolhi Jaguariaíva para fazer minha pesquisa de doutorado e sou muito grato por vocês me aceitarem, porque a gente percebe que vocês têm interesse e fazem o melhor que pode e a rede está ficando linda de ver. Parabéns, viu? Parabéns para todos vocês, todos os professores. Obrigada. Vamos caminhar. Acho que alguém está querendo falar. Quem é? Os meninos aqui da assessoria estão agradecendo. Diz que eu mandei um beijo para todas. Entendeu? E quando passar esse negócio dessa pandemia, o bolo é por minha conta. Em todas as escolas a gente vai, tá, gente? Comer bolo. Mas por isso eu torço pra isso passar logo, pelo amor de Deus. Tá bom, um beijo, viu? Se alguém quiser falar comigo, tô por aqui. Obrigado, viu? Por tudo. Obrigado de coração. Tchau. Fiquem à vontade, pessoal. Tchau, um beijo pra vocês. Se cuidem, viu? Amanhã estamos em aula. Eu também estou em aula amanhã. Nossa, e com bastante afinco, né? De maneira híbrida. Metade da sala presencial e metade online. O ensino médio. Tchau! Um beijo! Fiquem com Deus! Foi muito legal esse modelo, ver vocês assim. Gostei. Também tô com muita saudade de ver vocês, de tomar aquele café na Universidade Aberta juntos. A gente vai fazer isso logo, se Deus quiser, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.